Olá, bem-vindos ao canal Gosto de Ensinar. Nós hoje estamos aqui para falar de monómios. Monómio. Um monómio é uma expressão que é representada por um número ou por uma letra variável ou por um produto de números e de potências de expoente natural. Atenção que o expoente tem que ser natural. Os números naturais é 1, 2, 3, 4, 5 e por aí fora. Sendo que as bases dessas potências são letras variáveis. Tenho aqui um exemplo de um monómio, ok? Vamos analisar este monómio que está aqui, vamos decompor este monómio. Ele tem um número aqui a vermelho, este número que está aqui é o coeficiente ou a parte numérica do monómio. X ao quadrado e y ao quadrado. Letras variáveis. Então tenho uma variável x e tenho uma variável y. Estão as duas elevadas ao quadrado, o x ao quadrado e o y ao quadrado. A esta x ao quadrado e y ao quadrado vamos chamar de parte literal. O grau vai ser 4. Porquê o grau é 4? Porque a soma dos expoentes da parte literal. 2 mais 2, 4. Ok? Monómios. Um monómio sem parte literal diz constante, sendo o seu grau zero. Porquê o grau zero? Bem, nós podemos fazer 3 vezes x elevado a zero e x elevado a zero é 1. Então, o grau, o expoente aqui, seria grau zero, ok? Ou depois, mais tarde, um dia mais tarde, se alguém vos perguntar 0 elevado a zero, não o podem fazer, está bem? Mas isto é só um exemplo para perceberem porque é que aqui o grau é zero. Ou seja, meus amigos, se tiverem uma constante sozinha, o grau desse monómio é zero, ok? E isto é um monómio constante. Mas, atenção, o monómio constante igual a zero diz-se nulo. O monómio tem grau indeterminado. Então, mas porquê é que o zero tem grau indeterminado? Vamos ver. Ora bem, se eu fizer 0 vezes qualquer coisa, dá 0. Então, 0 vezes x elevado a 4, aqui o grau é 4, dá 0. 0 vezes x elevado a 5, o grau aqui é 5, dá 0. 0 vezes x elevado a 11, o grau aqui é 11, mas dá 0. Ou seja, nós não temos maneira de saber qual é o grau do monómio. Então, o grau é indeterminado, ok? Monómio nulo tem grau indeterminado. Ora bem, monómios. Vamos analisar o que é este monómio aqui. Bem, o monómio x. O coeficiente é o número que está antes do x. Não está lá nada, está lá o elemento neutro da multiplicação, 1. A potência, quando não temos aqui nenhuma potência, equivale a estar lá o 1. Então aqui o coeficiente é 1, a parte literal é x, o grau é 1. Vamos ver outro exemplo. Menos x. Ora bem, se está aqui um menos, então o número que está antes do x é menos 1. X elevado a 1, uma vez que não temos aqui nenhuma potência. Então, coeficiente menos 1, parte literal x, grau 1. X a dividir por 2. Ter um x a dividir por 2 é a mesma coisa que termos 1 meio vezes x. E também ele, como não tem aqui nenhum expoente, é o mesmo que está lá o 1. Então o coeficiente vai ser 1 meio, a parte literal x e o grau é 1. Ok? Bem, x, y. Existe aqui algum número? Não. Se não está lá nenhum número, é o mesmo que está lá o elemento neutro da multiplicação, o 1. Há aqui algum expoente aqui? Não, é o mesmo que estar aqui o 1. O y também não tem aqui nenhum expoente, é o mesmo que estar o 1. Ou seja, como está aqui? Então, o coeficiente 1, a parte literal x, y, o grau 1 mais 1, 2. Vamos a outro exemplo. Ok, o monómio 6. O coeficiente aqui, eu enganei-me aqui no PowerPoint, o coeficiente é 6, ok? A parte literal não tem e o grau é 0.
Ok, este será o exemplo mais difícil, se calhar. Mas vamos ver. Menos 3 a dividir por 2. Nós podemos meter o menos 3 a dividir por 2, por assim dizer, em evidência e fica menos 3 meios. O x não tem aqui nenhum expoente, é o mesmo que estar 1. O y tem lá um expoente que é o 3. Então, o coeficiente, bem, mais uma vez enganei-me. Isto é o que dá o copy-paste. Meus amigos, o coeficiente é menos 3 meios. A parte literal é xy ao cubo. O grau, 1 mais 3, 4. Ok. Então agora vamos identificar quais das expressões são monómios. Bem, eu tenho aqui uma grande salganhada, por assim dizer. Vamos arrumar a casa. Ora bem, estes que estão aqui à esquerda, todos eles são monómios. Estes que estão aqui à direita não são monómios. Neste aqui, eu tenho a soma de duas parcelas ou a soma de dois monómios. Isto não é um monómio, é um polinómio, ok? 3 a dividir por x não é um monómio. Isto seria 3 elevado a 3 vezes x elevado a menos 1. O menos 1 não é um número natural, é um número inteiro, portanto, este também não é um monómio. Coeficiente 5, x, está tudo bem. A potência que está aqui é negativa, então este que está aqui também não é um monómio. Ok? É um monómio. Um número vezes uma variável x é um monómio. 5 vezes xy é um monómio. Todos os que estão aqui do lado esquerdo são monómios. Ok? Estes três vamos desaparecer com eles. E agora, qual é o grau de cada um dos monómios? Eu já os organizei. O 6 tem grau 0. Menos x, 3x, 4y, 3 meios de x, todos eles têm grau 1. Não está aqui nenhum expoente, todos eles têm grau 1, ok? Estes que estão aqui ao meio vão ter grau 2. Reparem bem, grau 2 porquê? O x está elevado a 1, o y está elevado a 1. Então, 1 mais 1, grau 2. Este também é grau 2. Y ao quadrado tem o grau 2. Menos 3x ao quadrado tem grau 2. E por aí fora. Este que está aqui em cima vai ter grau 3. Reparem bem, o x está aqui o expoente, não está aqui nenhum expoente, está aqui o 1. 1 mais 2, 3. E finalmente este que está aqui em baixo terá o grau 5. Monómios semelhantes. E é importante a gente saber identificar monómios semelhantes. Dois monómios não nulos dizem-se semelhantes quando têm igual parte literal. Vamos arrumar a casa mais uma vez. E reparem bem, estes dois são semelhantes porque a parte literal é x ao quadrado e aqui também é x ao quadrado. Este aqui está sozinho e este aqui, estes três são semelhantes porque a parte literal é xy, 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 ok? Soma algébrica de monómios semelhantes não nulos é um monómio semelhante, sendo o coeficiente igual à soma algébrica dos coeficientes dos monómios dados. Vamos ver o que é que isto quer dizer. 2x mais 3x, a parte literal é x e a parte literal é x. Então eu posso fazer a soma algébrica. O que é que nós fazemos? Somamos o 2 com o 3, somamos os coeficientes deste mais o coeficiente deste. Ou seja, eu vou colocar aqui entre parênteses e eu poderia fazer mentalmente logo 2 mais 3, 5, x. Ok? Outro exemplo, 2x mais menos 3x, eu vou somar os coeficientes, 2 mais menos 3, como eu tenho uma soma mais menos, junto, será menos. Ou seja, quanto é que é 2 menos 3? Menos 1. Eu posso colocar, em vez de menos 1, posso colocar só menos x, que é a expressão mais comum de se ver escrito este monómio que está aqui, menos 1x, ok? Vamos mais um exemplo. 2x mais 3y é igual a 2x mais 3y. Mal. É igual? É. Reparem bem, aqui tem 2x, aqui tem 3y.
o monómio aqui, a parte literal deste monómio é x. A parte literal deste monómio é y. Então eu não posso somar x com y, ok? Então vou deixar isto igual. Como a parte literal dos monómios não é igual, não podemos fazer a soma algébrica. Basicamente é isto que eu estou a dizer, ok? Representar na forma de monómio simplificado, ou seja, o que é isto de monómio simplificado? Eu tenho aqui esta expressão algébrica e todos os monómios que tiverem a mesma parte literal, a gente vai simplificá-los, ou seja, a gente vai fazer a sua soma. Tenho aqui x ao quadrado e x ao quadrado. Tenho aqui x e tenho aqui x. Então eu tenho que juntar este que está aqui a azul com este que está aqui a azul, este que está aqui a vermelho com este que está aqui a vermelho. Vamos fazer as continhas. 5x ao quadrado menos x ao quadrado. Resultado, 5 menos 1, 4x ao quadrado. 3x menos 6x. O 6, se eu pensar em menos 6 em valor absoluto, é 6. O 6 é maior que o 3. Então, como o 6 é negativo, o sinal aqui vai ser negativo. E quanto é que é 6 menos 3? 3. Então, menos 3x mais 4. Ok. Então, e agora vamos a um mais complicado. Não sei se será, mas parece-me mais complicado. 5x ao quadrado a dividir por 2. Mais uma vez, x ao quadrado e x ao quadrado. Então tenho que somar este azul com este azul. Tenho que somar este vermelho, que tem parte literal x, com este vermelho que tem parte literal x. Vamos somar os coeficientes. Aqui a parte torna-se complicado é porquê? Porque nós temos que somar números fracionários. Mas isso todos nós já sabemos. Como é que se soma uma fração mais um número? A gente só pode somar estes dois se eles tiverem o mesmo denominador. Ok, então ter 2 ou ter 2 a dividir por 1 é a mesma coisa, ter 3 ou ter 3 a dividir por 1 é a mesma coisa. Vamos multiplicar esta fração por 2 e vamos ter 2 vezes 2, 4, 2 vezes 1, 2. Esta aqui multiplicamos por 3, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 1, 3. E agora quanto é que é? 5 meios mais 4 meios. Resultado, 9 meios. Quanto é que é? 9 terços menos 2 terços. 9 menos 2, 7 terços. Então, o resultado será 9 meios de x ao quadrado mais 7 terços de x mais 2. Finalmente, vamos falar de produto de monómios. O produto de monómios é um monómio cujo coeficiente é o produto dos coeficientes dos fatores e a parte literal é o produto das partes literais dos fatores. Vamos ver o que é que isto significa. 2x vezes 3x. O produto dos coeficientes dos fatores, ou seja, 2 vezes 3, os coeficientes, o coeficiente deste monómio multiplica com o coeficiente deste monómio, 2 vezes 3. Como x vezes x, nós estamos a falar de potências. Isto é x elevado a 1 vezes x elevado a 1. Bases iguais. Os expoentes, neste caso, até são iguais, mas bases iguais, expoentes diferentes. Damos a mesma base, somamos os expoentes. Ou seja, fica x elevado a quê? 1 mais 1. O resultado, 2 vezes 3, 6. 1 mais 1, 2. 6x ao quadrado. Mais um exemplo. 2x vezes menos 3x ao quadrado. 2 vezes menos 3 vai dar menos 6. O expoente de x é 1. Este tem o expoente grau 2. Então, vezes vai ficar x elevado a 1 mais 2, x elevado a 3. Ou seja, menos 6x ao cubo. E agora? 2xy vezes 3y. Não podemos fazer a parte literal, não é igual. Podemos. Isso só é assim se nós estivermos a falar em somas. Ok? Então como é que fica? Vamos fazer mais rápido. 2 vezes 3, 6. X, tenho aqui algum x deste lado? Não tenho, então fica x. Y vezes y dá y ao quadrado. Então o resultado de 2xy vezes 3y é 6xy ao quadrado. É tudo.
Espero que subscrevam, partilhem, comentem e não se esqueçam de deixar aquele gosto. Adeus, até uma próxima.